Bora começar receptores elétricos? Até então nós falamos tudo de geradores elétricos e essa é a segunda parte de Eletrodinâmica 2, onde eu trato de receptores elétricos e a definição está bem aqui, ó, bem tranquilo para você entender direitinho. Ó. É um dispositivo elétrico que transforma a energia elétrica em outra forma de energia. Só que essa forma de energia não pode, em hipótese alguma, ser energia térmica, porque quem pega energia elétrica e transforma em energia térmica são resistores. Então aqui não é mais resistores, agora é um receptor, é um dispositivo diferente. Entendidos? E exemplos clássicos de receptores elétricos, um motor e uma bateria, são os melhores exemplos que tem. O motor, como é que funciona? Chega aqui nele, ó, energia elétrica, então ó, vai estar descendo aqui uma corrente elétrica, ou seja, está chegando energia elétrica. Essa energia elétrica não é transformada em energia térmica, em calor. Lembrando que energia térmica é calor. Ela é transformada, por exemplo, olha aqui, ó, em movimento rotacional, ou seja, em energia mecânica. Energia cinética, né? Energia cinética é uma energia mecânica. Então transforma em movimento de rotação, por exemplo. Isso aqui serve, por exemplo, esse motorzinho aqui pode ser um motor no interior de uma furadeira para furar uma parede, o motor de um ventilador, o motor de um liquidificador, pode ser um motor, por exemplo, de uma geladeira, onde pega energia elétrica e vai comprimindo o gás naquele motor da geladeira. E aí o gás retira calor do interior da geladeira, manda para fora. Aí é um processo da termodinâmica, um assunto que eu gosto muito também. Entendidos? Então, exemplo clássico de receptores elétricos é um motor elétrico. Então, vou deixar aqui, ó, até falar isso aqui é o que? É um motor elétrico. Outro exemplo muito bom de receptores elétricos, uma bateria. Só que essa bateria, ela está sendo carregada. Porque quando a bateria está mandando energia elétrica para o circuito como um todo, ele é um gerador, nós já estudamos isso. Mas imagina que a bateria descarregou e eu preciso recarregá-la. Para isso, o que eu faço? Eu posso pegar essa bateria aqui, ó, vamos supor que aqui é o polo positivo, estou falando que aqui é o polo positivo e que aqui é o polo negativo, por exemplo. E aqui, ó, tem um gerador, e aqui é o polo positivo do gerador e aqui é o polo negativo do gerador. Pronto. Então eu posso pegar esse gerador aqui, ó, esse gerador. Posso pegar esse gerador aqui e ligar ele de uma maneira correta com essa pilha ou com essa bateria para fazer essa bateria recarregar. E como é que eu faço essa ligação? É sempre assim, ó, o polo positivo, eu ligo no polo positivo, vou deixar o polo positivo aqui, ó. De cá, fica melhor. O polo positivo e aqui o negativo. O polo positivo eu ligo no polo positivo, pronto. E o polo negativo eu vou ligar no polo negativo, pronto. Essa é a famosa chupeta, né, que a gente faz de vez em quando em carro, quando a bateria do carro descarrega. Você pega a bateria de um outro carro que está carregada e faz essa ligação. A bateria do outro carro com a bateria do seu carro que está descarregada. E lembra que é positivo com positivo, negativo com negativo. Por que tem que ser assim? Porque a corrente sai do positivo aqui do gerador e vem passando aqui, ó. E quando ela atravessa uma região de maior potencial, né, que é o polo positivo, para uma região de menor potencial, as cargas que estão atravessando aqui, ó, que as cargas vão atravessar assim, ó, elas vão para um potencial menor. Então, quando elas vão para um potencial menor, significa que essa energia elétrica, ela foi transformada em energia química no interior dessa bateria. E com isso, essa bateria aqui, ó, começa a ser recarregada. Olha que interessante. Então, nesse caso aqui, ó, essa bateria aqui, ó, bateria sendo carregada. Vou até escrever aqui também, ó, bateria sendo carregada. Bateria sendo carregada é um quê? É um receptor elétrico, porque está recebendo energia elétrica e está transformando em outra forma de energia que não seja a térmica. Nesse caso aqui, ó, está sendo transformada em energia química. Prontinho, é isso que acontece. Entendidos? Então, os dois exemplos clássicos de receptores elétricos. O motor elétrico que pega energia elétrica e transforma em energia mecânica e uma bateria que pega energia elétrica e transforma em energia química. Pronto, isso não é energia térmica. A energia térmica ela é transformada onde? Em resistores. Entendidos? Muito bem. Vamos agora para o próximo quadro, onde eu vou mostrar a representação de receptores elétricos, né? Porque isso aqui é a realidade, eu desenhei mais ou menos a realidade, um motor, uma bateria aqui para vocês. Aí tem a representação que a gente vê elas em circuitos elétricos. Bora lá? Mudando o quadro aqui, ó.
Bora agora falar da representação de receptores elétricos e olha como é que faz muito sentido, é bem tranquilo. Lembra que nos receptores elétricos a corrente não chega, lembra da bateria? Chegando no polo positivo e saindo no polo negativo? Então a representação é isso, ó, mostrando a corrente chegando no polo positivo e indo para o polo negativo, atravessando aqui. Ou seja, a carga chega aqui com muita energia e aí ela perde energia, porque a energia da carga é transformada em outra forma de energia, ou em energia mecânica em motores ou energia química em baterias sendo recarregadas. E é comum também no interior de baterias, motores, lá no seu interior, ter o que? Uma resistência interna, ou seja, vai ter uma queda de tensão aqui, ó. Então, para encontrar a equação do receptor, ela faz muito sentido, já que nós já estudamos geradores, então fica bem tranquilo, ó. A tensão que vai ter aqui de fora, ó, essa tensão que é a famosa DDP, a DDP, que atravessa a bateria, que vai estar nos terminais da bateria, é até muito falado assim, ó, qual é a DDP nos terminais da bateria, que essa voltagem é calculada da seguinte maneira, basta a gente pegar a voltagem, né, quero saber ela, e para eu alimentar essa bateria com uma certa voltagem, com uma certa DDP, eu tenho que somar a força contra a eletromotriz, porque eu preciso de mandar energia para a força contra a eletromotriz, e ainda para a resistência interna, porque aqui também vai ter energia, vai ter o famoso efeito Joule acontecendo no interior aqui, ó. A corrente passa no interior da resistência e aí gera calor, infelizmente, né? Por isso, quando você encosta numa bateria do celular, talvez, ou na bateria do meu notebook, por exemplo, esse notebook meu tá bem velhinho, a bateria tá muito quente. Então, o que acontece? Tem um efeito Joule acontecendo aqui no interior, entendidos? Então, tem que somar também. Então, mais o R vezes o I. Então, essa é a DDP que tem no interior de receptores. É a soma da força contra a eletromotriz mais dessa queda de tensão. Em outras palavras, tem duas quedas de tensões aqui, ó, essa mais essa. Então, essa é a famosa equação do receptor. E para representar isso no gráfico é muito, muito fácil, muito tranquilo. Dá uma olhada, ó, gráfico voltagem pela corrente do receptor. Olha como é que é de boa. Tem uma voltagem pela corrente e mesmo não tendo corrente, vocês concordam que tem a força contra a eletromotriz aqui no interior? Então tem a força contra a eletromotriz, ela já existe mesmo não tendo corrente. Só que de acordo que a corrente passa, vai tendo uma queda de tensão. E eu vou somando, ó, isso que já existe. Eu vou somando com outro número, esse aqui vai só crescendo, crescendo, crescendo. Ou seja, vai dar uma reta inclinada. Outro motivo, o motivo principal de ser uma reta inclinada, porque quando eu analiso essa expressão aqui, ó, eu vou perceber que essa expressão é uma expressão do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau, não tem ninguém ao quadrado. E esse Rzinho aqui, ó, ele é o coeficiente angular. E como o coeficiente angular é positivo, vai dar uma reta o quê? Crescente. Lembra de geradores elétricos em que o Rzinho aqui é negativo, né? Porque a voltagem que entrega para o circuito externo é o que? A força eletromotriz menos a queda de tensão que tem no interior da bateria. E aí vai ter aqui, ó, é menos. Então, se aqui é menos, o coeficiente angular é negativo. Se o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente. Fez sentido para você? Que o importante é isso, fazer sentido. Prontinho. Agora que eu tenho tudo aqui bonitinho, ó, olha o que eu vou mostrar para vocês agora, ó, para finalizarmos essa parte teórica. Se eu traçar uma horizontal aqui, eu vou olhar o ângulo que essa reta está fazendo com a horizontal. Isso aqui é a inclinação da reta. A inclinação da reta, a gente encontra ela da seguinte maneira. Basta eu fazer isso aqui, ó. Tangente do ângulo θ, ela vai significar o quê? Qual que é o significado dessa inclinação desse gráfico? Lembrando que a inclinação do gráfico é a tangente do ângulo, tá bom? É a tangente do ângulo. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser a resistência interna. Por quê, professor? Ué, porque a resistência não é a voltagem dividido pela corrente? Lembram lá de V igual a RI? Ó, resistência é V sobre I. V sobre I é o que? É resistência. Então, nesse caso aqui, é a resistência interna que está no interior do receptor. Entendidos? Para quem tem um pouquinho de dúvida de analisar a tangente de θ, olha só, vou passar aqui rapidinho, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, imagina um ponto conhecido. Vamos supor, esse ponto aqui, ó. Esse ponto que está com essa corrente e com essa voltagem. Então, se eu pegar isso aqui, ó, eu tenho a variação da voltagem. E se eu pegar isso aqui, ó, eu tenho a corrente. Pronto. Então, aqui está o tamanho da voltagem, que aumentou, e aqui da corrente, que aumentou. Percebam que esse tamanho aqui, ó, é igual a esse tamanho aqui, ó, que é V e aqui é I. E agora, eu tenho um triângulo retângulo formando aqui, ó.
Então a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, V sobre R. Mas V sobre R é o quê? É a resistência. Por isso que a tangente de θ é a resistência. É uma afirmativa que eu estou te fazendo. Ah, professor, eu sempre tenho um pouco de dúvida nessa parte. Eu tenho uma solução muito boa. Momento marketing agora, ó. Que física sem neura, né? Também. O professor também merece, né? Tipo assim, tentar oferecer alguma coisa de qualidade para o aluno, um curso, um e-book, coisas do tipo. Então, para quem não sabe, eu tenho um curso, um e-book que tem 92 vídeos que chama Desvendando o Código da Física. Olha que doido. E esse e-book possui 92 vídeos de exercícios de fixação, é só de cinemática, e nesse e-book tem também matemática básica, tem o que é o significado da inclinação do gráfico, tudo que você precisa saber para relacionar a matemática com a física e principalmente a cinemática, porque a cinemática é a base de toda a física, cara. Inclusive, eu estou tendo uma ideia nesse momento aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para, se você quiser adquirir esse material, eu te garanto, cara, é o material mais inovador, mais louco que você já viu na sua vida. A linguagem que tem lá, o tanto de aplicação que tem nele, você vai lendo assim, ó, você fica encantado. Não é porque foi eu que escrevi não, mas é muito massa esse material, vale a pena conferir. Se quiser saber mais um pouquinho, está na descrição do vídeo. Entendidos? Enfim, com isso eu terminei essa parte teórica e vamos agora começar a fazer exercícios de fixação, né, para fixar esse conceito de geradores e receptores elétricos. E nesse momento aparece para você a questão de número 19. Receptor é o aparelho elétrico que, letra A, converte em energia elétrica outro tipo de energia, como energia mecânica, química, térmica, etc. Vem comigo aqui, ó. Falso, né? Nada a ver um receptor converter em energia elétrica alguma coisa. Quem faz isso são geradores elétricos. Geradores elétricos que pegam alguma forma de energia e transformam em energia elétrica para poder fornecer energia para o circuito como um todo. Então a letra A está errada. É bem o oposto de receptor elétrico. Letra B. Converte energia elétrica em outro tipo de energia, como energia mecânica, química, térmica. Opa, vem comigo aqui, ó. Térmica não, né? Receptor elétrico, gente, a definição de receptor elétrico é a mesma definição de força contra-eletromotriz. O que a força contra-eletromotriz faz? Ela pega energia elétrica para transformar em outra forma de energia, mas essa outra forma de energia não pode ser a térmica, porque a térmica ela é transformada aonde? Em resistores. Tá bom? Então, é só lembrar, opa, receptor é quem? Receptor é a força contra-eletromotriz, essa parcelazinha aqui, ó. Entendidos? Então, falsa também. Vamos lá para a letra C. Converte energia elétrica em outro tipo de energia, que não seja exclusivamente térmica. É a definição que eu dei para vocês hoje, hein? Tem nem que discutir nada não, é exatamente isso. Letra C, resposta. Vamos ver por que a letra D e a letra E estão erradas? D. Converte energia elétrica em energia térmica. Não mesmo, quem faz são os resistores. Letra E. Não converte energia elétrica em outro tipo de energia. Ué, então não tem finalidade nenhuma. Então está longe de ser a definição de algum aparelho elétrico, né? Não converte energia elétrica em outro tipo de energia. Então é bem viajada essa letra E. Fechou? De boaça todo mundo? Bora para a questão de número 20, na tela aí para você. No receptor elétrico, letra A, não há dissipação de energia. Vem comigo aqui, ó, falsa. Porque no receptor elétrico, ele tem uma dissipação aqui na resistência interna, tá vendo? Infelizmente isso acontece. Portanto, que esquenta um pouquinho lá no seu resistor. Então tá falsa. Letra B. A força contra-eletromotriz é maior que a DDP nos seus terminais? Ó, olha aqui. É claro que não. A força contra-eletromotriz ela é menor do que a DDP, que é a voltagem. Porque a força contra-eletromotriz ela tem que somar com uma queda de tensão no seu interior para ser igual a DDP nos terminais de uma bateria. Entendidos? Então é falsa. Letra C. A tensão nos seus terminais é maior do que a sua força contra-eletromotriz? Verdadeiríssima, né? Aqui. A tensão nos terminais é maior que a força contra-eletromotriz. Show de bola. Letra C também. Vamos agora só analisar por que a D e a E estão erradas? Porque aqui está cabuloso. Ó, D. A queda de potencial na resistência interna é sempre maior do que a força contra-eletromotriz? Nada a ver, né, gente? Isso aqui ser sempre maior que isso? Não, o comum é a força contra-eletromotriz é o maior, né? É que a gente tenta otimizar ao máximo, fazendo isso que tenha a menor queda de tensão, porque isso que não tem utilidade em um receptor elétrico, não tem. Então, nada a ver.
E na letra E, fala que a corrente elétrica no seu interior tem sentido do polo negativo para o polo positivo. Óbvio que não, ó. A corrente chega do positivo para o negativo, é o oposto, né? Então tá aí. Eu creio que nesse momento ficou bem completo aí essa parte teórica de receptores elétricos e vamos agora fazer a questão de número 21 na tela para você. A curva característica de um motor elétrico é representada pelo gráfico abaixo. Determine a força contra-eletromotriz e a resistência interna do motor. Muito de boa essa questão, né, gente? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu tenho um gráfico, se eu tenho uma voltagem aqui, a variação da voltagem e a variação da corrente, facilmente eu acho a resistência interna, né? Resistência à voltagem pela corrente. Então, essa variação aqui é o quê? Ó? 20 menos 15, 5. E aqui, ó, 2 menos 4, 4 menos 2, 2. Então, é só fazer 5 dividido por 2. 5 dividido por 2. E eu tenho a resistência interna de 2,5 ohms. Pronto, já encontrei a resistência interna. Agora eu vou encontrar a força contra a eletromotriz. E aí é só lembrar, é só a gente lembrar, né, da equação dos receptores, que é a soma. Então é só substituir o que nós já temos, ó. Vamos pegar dois pontos qualquer. Vou pegar esse ponto aqui, ó, o 20 e aqui a corrente de 4. Então, ó, a queda de tensão é de 20. Aqui a força contra a eletromotriz eu quero descobrir. Aqui, ó, mais o R, que é igual a 2,5, vezes a corrente, que é 4. Quando é de 20, equivale 4. Ah, de boa, hein, professor? Pois é, muito de boa. 2,5 vezes 4 vai dar 10. Esse 10 passa subtraindo. 20 menos 10 é igual a 10 volts. Prontinho. Essa foi a nossa questão de número 21. Bora para a última questãozinha dessa aula de hoje, questão de número 22. São muitas conhecidas atualmente as baterias de máquinas fotográficas de 1,2 volts e resistência interna de meio ohm, com carga elétrica de 1.200 mAh recarregáveis. Um fotógrafo armador colocou a bateria de sua máquina fotográfica para recarregar. O aparelho recarregador mantinha em seus terminais uma tensão elétrica contínua de 1,4 volts. Determine a intensidade de corrente de recarga. B. O tempo gasto para que se reponha toda a sua carga elétrica. Então vem comigo aqui, ó, foi falado que o gerador, né, que é o recarregador de bateria, ele fornece 1,4 volts. Esse 1,4 volts vai estar ligado em paralelo com a bateria, né, porque as coisas de maneira normal são ligadas em paralelas. Então, esse gerador de 1,4 volts fornece 1,4 volts aqui, ó, que é a tensão para alimentar a bateria. Ou seja, dá uma olhadinha, isso aqui fica 1,4 volts e a força contra a eletromotriz é de 1,2 volts, logo a queda de tensão que tem aqui, ó, é muito fácil, só fazer 1,4 menos 1,2, que vai dar 0,2 volts. É a queda de tensão que tem aqui nessa resistência interna. Então, se eu tenho a queda de tensão na resistência interna e tenho a resistência interna, fica muito fácil achar a corrente, porque a corrente sai do positivo, né? Opa, quer dizer, a corrente sai daqui, ó, e vem passando aqui, passando do positivo para o negativo para carregar essa bateria até chegar aqui. Pronto. Então, olha só como é que é fácil achar essa corrente que está circulando aqui, ó. Pegar na corrente, tem várias maneiras para fazer. A que eu estou imaginando de fazer aqui, jogo rápido, é simplesmente pegar a voltagem que tem aqui e a resistência que tem aqui, dividir 0,2 dividido por 0,5. E é a mesma coisa de ser 2 dividido por 5, que é igual a 0,4 amperes. 0,4 amperes. Muito bem, pronto, achei a letra A, resolvida. Professor, poderia também fazer pela expressão do receptor? Claro que pode. Você pega isso aqui, ó, da mesma coisa. Aí você substitui, ó, onde tem um receptor é o quê? 1,4 volts. É igual a força contra a eletromotriz, 1,2 menos o Rzinho, que é igual a meio, vezes a corrente, tá vendo? Aí você vai achar o mesmo 0,4 amperes. Pronto, bem simples. E na letra B? Na letra B quer saber o tempo que esse receptor vai ficar ligado aqui, ó, para poder recarregar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula da corrente. É só pegar a carga que passa em um intervalo de tempo. Essa fórmula que é lá de Eletrodinâmica 1, né? No inicinho de Eletrodinâmica, a gente define essa fórmula para vocês. E aí vai ficar, ó, eu pego o tempo e mando para cá, então o tempo vai ser,
É só pegar a carga, que foi dada a carga, e dividir pela corrente. A carga está aqui, ó, 1.200 mAh. Eu vou só transformar esse mili, porque mili é 10 a menos 3, lembram? 10 a menos 3. Então, vou andar 3 casinhas para cá, ó, que a carga vai ser de 1,2 ampere-hora. Pronto. Só fazer isso. E agora eu vou dividir, ó. Então, a carga é de 1,2 ampere-hora, dividido pela corrente, que é 0,4 amperes. Ampere corta com ampere, vai ficar a resposta em horas. 1,2 dividido por 0,4 é igual a 3 horas. Ou seja, depois de 3 horas, a bateria foi recarregada. Prontinho, resposta da A, resposta da B. Entendidos? Espero que tenha ficado claro essa última questão, essa aula de receptores elétricos, que é a primeira aula, né, para fazer bastante sentido aí, em conjunto com as de geradores que foi dada. Fechou? Valeu e até a próxima!